570, AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h05, muito boa tarde para você sintonizado no CBN Esportes Campinas, segunda edição desta sexta-feira. Sextou, hein, meus amigos? Hoje é dia 3 de fevereiro de 2023, nós vamos juntos até às 5 da tarde, aqui nos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas e claro, principalmente nesta sexta-feira, em que o clima é mais gostoso, em que a sede já começa a aparecer também nesse horário. Você participa com a gente, fala o que você vai fazer no fim de semana. Vai pro Majestoso? Vai pro Brinco? Mande mensagem. Já deu o seu palpite sobre os jogos do final de semana? Enfim, diga o que você quiser, fale o que você quiser. O espaço é seu aqui no 991869070, o nosso WhatsApp, ou então no chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E a gente começa com os principais destaques do dia. Começando pelo Guarani, o Bugre. Boa tarde, Antônio Lupi. Tudo bem, Pio? Boa tarde, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes, segunda edição. Hoje marquei presença no estádio Brinco de Ouro da Princesa para acompanhar a entrevista coletiva de apresentação do volante Matheus Barbosa e também do meio-atacante Isaac, que já estão regularizados. E amanhã, contra o Bragantino, podem ser utilizados pelo técnico Mozart no duelo contra o Massa Bruta. Porém, Giovanni Augusto e Derek ainda são dúvidas. E Kozlinski não deve atuar. Tony deve ser o goleiro titular do Bugre para o duelo contra o Bragantino. Você foi bem recebido, Antônio Lupi? Uma graça, todo mundo lá fui bem recebido, pessoal lá da portaria, pessoal da assessoria de imprensa, diretores, sempre bem recebido. Aliás, precisa voltar a ser frequente essa situação, né, Antônio Lupi? Nos dois, né? Nos dois. Nos dois clubes. Precisa. Abram as portas para a imprensa. A imprensa não é inimiga. A imprensa é apenas a porta-voz do clube para o torcedor. Só isso. Vai, Fábio Chaib. E o torcedor, Fábio Chaib, é o maior patrimônio de qualquer clube do Brasil e do mundo. Meu Deus, informações. Nossa. Deixa eu enxugar aqui. Não, porque infelizmente, eu já dei meu destaque, já foi por água abaixo. Os clubes, eles enxergam a gente como inimigos. Eles enxergam. Eu não entendo. O Júlio vai trazer uma manchete que eu acho que não é positiva, só que o torcedor precisa saber da ponte. É uma coisa que assim, não é a gente que determina, isso é bom, não vamos falar. Isso é ruim, não vamos falar. Isso é bom, vamos falar. Não é a gente tá aqui para trazer a realidade. Qualquer tipo de informação que seja pertinente ao torcedor, envolvendo o seu clube do coração. A gente não é inimigo dos clubes, porque se a Ponte e o Guarani eles estivessem na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série A do Campeonato Paulista, o Guarani está, a Ponte não, os dois estão na Série B do Brasileiro, nós estaríamos bem também. Claro, todo mundo estaria bem. Então, assim, desculpa o desabafo, mas eu fui muito bem recebido no Bugre, como sou bem recebido na Ponte, mas por favor, pessoal, deixa a gente voltar. Um abraço. Já que você falou, já deu boa tarde para Fábio Chaib já participou, inclusive, antecipando a situação. Ô, Fábio Chaib, qual é o nome do goleiro do Guarani que estará... Kozlinski. Que isso, hein? Maravilhoso. Agora o destaque da Ponte Preta. Aí já é uma manchete ruim pro torcedor pontepretano. Boa tarde, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Daqui a pouco informações sobre a Macaca, que segue se preparando para enfrentar o Juventus domingo no Moisés Lucarelli. A Ponte que segue na liderança da Série A2 e ainda não perdeu como mandante. Hélio dos Anjos deve promover mudanças na equipe titular. E vamos atualizar também informações dos bastidores. Uma informação sobre dívidas da Macaca de 2019 que resultaram em transfer ban. A gente explica quais são essas dívidas
e o que exatamente implica a punição da Ponte, que por enquanto não poderá inscrever novos jogadores. Pio. Valeu, Júlio Nascimento. Ao longo do programa, então, o Júlio vai trazer esses detalhes, essas informações. A gente, nas últimas semanas, aí, nos últimos dias, vinha falando, né, que embora os problemas financeiros da Ponte não estivessem resolvidos, mas pelo menos as notícias eram boas, as notícias eram mais leves, mais calmas, e aí hoje vem essa que, infelizmente, é muito ruim pra Macaca. Fábio Scheibe, os seus destaques. Boa tarde mais uma vez, Fabião. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Eu chego com uma informação vinda da Espanha, viu, Pio? O jornal espanhol revela interesse do Barcelona em Vitor Roque. Atacante do Atlético Paranaense é destaque e artilheiro do Sul-Americano Sub-20 e chegaria ao Barça para substituir Lewandowski. Furacão quer 35 milhões de euros pelo atacante. E ainda, Messi volta atrás e diz que considera atuar na próxima Copa do Mundo em 2026. Craque argentino revela ainda que não conversa sobre a final do Mundial do Catar com o companheiro francês Mbappé. Fábio Scheibe vai trazer os detalhes ao longo do programa e deixa eu já começar aqui com a participação do Gilberto. Pio, boa tarde. Devido aos seus acertos nos últimos resultados dos jogos da Ponte, qual o seu palpite para Ponte e Juventus? Daqui a pouco eu darei o meu palpite. Carlão de Freitas. Para uma sexta-feira que a gente começa o programa, inclusive mais alto astral, essa notícia da Ponte, que o Júlio vai trazer aí os detalhes, nos deixa chateados. Carlão, boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, amigos e principalmente ao ouvinte do CBN Esportes, segunda edição. Isso deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha, né? Um momento legal, podemos dizer assim, da Ponte dentro de campo, né? Claro que não é o campeonato dos sonhos, mas a coisa parece que está fluindo, mesmo depois da adversidade do meio de semana. Mas é uma notícia que atrapalha demais, abala as estruturas do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte precisa movimentar e diante dessa punição ela não vai conseguir movimentar. E a gente percebe assim, em se tratando, agora a dívida ficou alta, mas em se tratando de futebol, a dívida que era para ser acertada não era lá grande coisa, né? E agora ela fica uma autêntica bola de neve. Então realmente um noticiário complicado, um noticiário pesado envolvendo a Ponte Preta, culpa praticamente de todas as administrações que trabalharam tão mal na Ponte Preta, culminando com essa também, que tem a sua culpa no cartório, né? Porque tem personagens dessa atual diretoria que fizeram parte da diretoria que acabou levando aí a punição. Então realmente uma sexta-feira que começa o noticiário do nosso programa envolvendo a Ponte Preta, um noticiário muito triste para o torcedor ponte-pretano. E daqui a pouco, repito, todos os detalhes serão trazidos pelo Júlio Nascimento dessa punição imposta à Ponte Preta. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, continue mandando o seu recado no WhatsApp e também no YouTube, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Com os produtos da Bluepax, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepax é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepax.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepax, trabalhamos para a sua tranquilidade. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052.
4h14, Mário Quintino chegando com as informações das estradas. Boa tarde, Marinho. Oi, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Francisco von Zuben. Tem lentidão para quem sai de Valinhos, vem em direção de Campinas. Inclusive, tem obras na altura de Valinhos, então, atenção, você que utiliza aí a Francisco von Zuben. No sentido contrário, para quem sai de Campinas, vai em direção de Valinhos, aí, por enquanto, segue sem maiores dificuldades. Vale a gente destacar também, Pio, a situação da rodovia Campinas-Montemor. Já tem trânsito intenso, principalmente em direção de Hortolândia, para quem sai de Campinas, e pista molhada entre Hortolândia e Montemor. Por isso, atenção também por conta das condições de visibilidade, já que chove forte ali na região da cidade de Montemor. Pio. Valeu, Marinho. Até já. Entre para o Bloquinho Embracon e realize seus sonhos. Com o consórcio Embracon, você pode ter sua casa nova sem juros e sem entrada. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Atenção, atenção! Obras de infraestrutura, terraplenagem e pavimentação é com o Grupo Angelina. Profissionais com experiência comprovada no setor. Entre em contato e faça um orçamento. Telefone e WhatsApp 19 3241 5052. 19 3241 5052. Grupo Angelina. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. São 4h mais 16 minutos. Hoje Hora do Vôlei especial, porque nós teremos no próximo domingo um clássico do voleibol paulista dentro da Superliga Masculina de Vôlei. A partir das 7h da noite tem Vôlei Campinas contra o SESI São Paulo. Partida que já foi semifinal de Superliga, já foi decisão de Campeonato Paulista e coloca frente a frente duas das grandes forças, sem dúvida nenhuma, do voleibol do nosso estado. E nesta partida nós teremos uma ação especial promovida pela Unimed Campinas, que é também nossa parceira da equipe de vôlei de Campinas, e nós temos o prazer em receber e conversar aqui no CBN Esportes, dentro do quadro Hora do Vôlei, com o Dr. José Windsor, diretor comercial da Unimed Campinas. Dr. José Windsor, muito prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui no CBN Esporte. Boa tarde. Acho que estamos sem o áudio do Dr. José Windsor. Nos ouve, doutor? Acho que ele não está nos ouvindo, né? Bom, a gente vai conversar com o Dr. José Windsor, mas só informando que os ingressos para a partida entre Vôlei Campinas e SESI, que será realizada no próximo domingo, já estão esgotados. A troca começou hoje ao meio-dia, e aproximadamente aí 10 minutinhos já não haviam mais ingressos. Então o torcedor que não conseguiu a troca vai ter que acompanhar aqui pelos 99.1 e também pelo youtube.com, com a narração de Marco Guarizo e os comentários da Renata Rondini. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira! Contrafilé bovino peça vácuo, R$ 36,98 kg. Linguiça toscana Seara, R$ 17,98 kg. Azeite extra virgem Terrano 500 ml, R$ 19,98. Água sanitária Barbarex 2 litros, R$ 3,99. Ofertas válidas até 5 de fevereiro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento.
Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Quatro horas mais 20 minutinhos, daqui a pouco a gente conversa com o Dr. José Windsor para falar sobre a partida do próximo final de semana entre Vôlei Campinas e SESI, essa ação especial que vai acontecer lá no ginásio do Taquaral. Um assunto muito importante que nós trouxemos na semana passada aqui no CBN Esportes, em relação àqueles 2 torcedores que não puderam entrar no Limeirão na partida entre Internacional de Limeira e Corinthians, porque eles portavam muletas, gente. Um deles tinha uma dificuldade de locomoção, o outro torcedor, ele teve uma perna amputada e ele depende das muletas e não pôde entrar no estádio por um absurdo em que a Polícia Militar disse que as muletas poderiam ser utilizadas como armas em uma possível confusão. A Letícia Oliveira, que trouxe pra gente, inclusive, né, um pouco da repercussão desse acontecimento lá no Limeirão, ela tá de volta com a gente aqui no CBN Esportes, porque tem uma atualização sobre esse caso e uma notícia boa, inclusive. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Pio. Boa tarde aos ouvintes. Uma atualização importante sobre esse caso, né? Vamos só recapitular, então, a notícia que a gente trouxe aqui no CBN Esportes Campinas na semana passada. Ao menos 2 torcedores do Corinthians tinham sido impedidos de entrar no estádio Limeirão no jogo contra a Inter, que aconteceu lá no dia 21 de janeiro em Limeira, porque esses torcedores são pessoas com deficiência e usam muletas para se locomover. Na ocasião, a Polícia Militar vetou a entrada deles com essas muletas, alegando que elas poderiam servir como arma em um possível confronto entre as torcidas. Pois bem, a reportagem da EPTV conversou com os torcedores e também com o advogado de um deles, que prometeu entrar na justiça para garantir que o corintiano Milton Fiani de Pina não passasse mais por esse constrangimento. E foi o que aconteceu. A justiça aceitou esse pedido da defesa e agora o Milton tem um respaldo judicial, né, um habeas corpus preventivo que garante a entrada dele com as suas muletas em qualquer estádio de futebol. O Milton teve uma perna amputada há 10 anos depois de sofrer um acidente de moto e ele contou pra gente na época que nunca tinha passado por isso. Ele é integrante, né, da Gaviões da Fiel, inclusive, está muito acostumado aí para vários jogos, vários estádios pelo Brasil, até fora do país, e ele contou pra gente que passou por esse constrangimento pela primeira vez na vida aqui em Limeira. Uma boa notícia, né, Pio? Na verdade, não era para ser assim, não era para precisar de uma decisão judicial para garantir um direito tão básico, mas pelo menos agora ele tem esse respaldo e a gente espera que a situação não se repita, nem com o Milton, nem com nenhum outro torcedor que tenha alguma deficiência. Afinal de contas, todo mundo tem o direito de torcer, né? Eu volto com você. Sem dúvida, Letícia, muito obrigado, viu, por trazer essa atualização pra gente. Ô Carlão, além desse torcedor ter que ter garantido o acesso dele ao estádio, com muleta, com cadeira de roda, seja lá o que ele, com andador, seja lá o que ele precisar, ele tinha que ter um tratamento um tratamento melhor ainda, com uma entrada só para ele, com um local dentro do estádio exclusivo para ele ter mais conforto, ter uma acessibilidade melhor, e não fazer o que foi feito com o Milton, pelo amor de Deus. Eu não consigo, aliás, até agora, entender o porquê dessa atitude. Nossa. Não dá pra entender, não dá pra entender, porque na pior das hipóteses, olha, que tivesse uma lei que não poderia entrar alguém com muleta, mas nem a capacidade do bom senso o cara não teve, sabe? Cara, a sensibilidade ultimamente é algo que... Não tá existindo. Não existe mais, tá existindo. Pelo amor de Deus. 4h24, agora sim a gente está em contato com o Dr. Windsor, diretor comercial da Unimed Campinas, para a gente falar sobre
essa ação, né, que vai acontecer no próximo final de semana no jogo entre Vôlei Campinas e SESI, sem dúvida nenhuma, um dos grandes jogos do campeonato, um dos grandes jogos da Superliga, cara a cara, dois adversários que são muito tradicionais aqui no voleibol do estado de São Paulo. Dr. José Windsor, prazer conversar com o senhor aqui no CBN Esportes mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, Carlão. É um prazer todo meu falar com vocês nesta tarde meio chuvosa. É verdade, é verdade. É sempre uma alegria bater esse papo com o senhor, que é sempre muito gostoso. E principalmente pelo que a gente sempre comenta, né, Dr. José Windsor? Investir no esporte é algo que a gente está falando em investir na saúde. Quem pratica esporte, quem é envolvido com esporte, ele é mais saudável. Isso é uma matemática certa, né, doutor? Perfeitamente. Sabe que é corpo, mente e alma, certo? O esportista, por natureza, ele tem realmente uma diferenciação na sua saúde, certo? Não só de praticar, mas de torcer, de acompanhar, mas praticar é sempre importante, viu? E quando acontece uma ação como essa, que vai acontecer no próximo final de semana, faz com que... E aí, todas as empresas, né, Dr. José Windsor, que se envolvem com o esporte, de certa forma, elas mostram aos torcedores e às pessoas também que frequentam ginásios, estádios, de que as empresas precisam ter uma consciência voltada para essa relação das pessoas com o esporte, seja o esporte amador ou o esporte profissional? Sem dúvida nenhuma, Pio. Essa ação, o super jogo de vôlei, ele é, antes de tudo, um reconhecimento da parceria dos patrocinadores. O patrocinador master, que é o Vôlei Renata, e a copatrocinadora, que é a Unimed Campinas. A Unimed Campinas se sente muito honrada de ligar sua marca hoje ao vôlei, que é um esporte reconhecido, mas que principalmente está envolvido em ações sociais. Nós entendemos que o patrocínio pelo patrocínio, ele não é suficiente. Então, nós, em todos os nossos patrocínios, nós exigimos que haja um envolvimento social junto. No caso da ativação do campeonato ou do Vôlei Campinas, arrecadação de alimentos, mas o vôlei tem uma ação social junto às categorias de base, tá? Aos garotos de escola pública. Então, isto é muito satisfatório para a gente. Bom, e o que o torcedor, porque eu sei que algumas ações, assim como já aconteceram em outros anos, Dr. José Windsor, eles terão ali memes, vão receber alguns mimos, melhor dizendo, ali chegando ao ginásio, enfim, é uma ação que presenteia também o torcedor, né? Claro, na verdade ela é toda voltada para o torcedor. A gente espera que o Verde Unimed, ele vista o ginásio do Taquaral. Então, os 2.000 primeiros torcedores que chegarem vão receber um kit torcedor, vão ter camiseta, o bateco personalizado, teremos lá um food truck, um portal para tirar fotografias. A partida vai ser transmitida também pela televisão, e ele vai poder usar o painel para fotos. Nós vamos ter personagem de animação, além de assistir a um jogo espetacular de altíssimo nível.
Bom, eu não combinei isso com o senhor, não combinei isso com a Rosa, mas talvez te coloque numa fria, Dr. José Windsor, porque a gente teve essa semana o anúncio também de um apoio e de um investimento ao time de basquete da cidade, ou seja, a empresa ampliando aí os seus investimentos no esporte, doutor? Perfeitamente. Já que você deu o furo, certo? A gente está com negociações bastante adiantadas, estamos fechando um contrato para participar do patrocínio do basquete feminino, para comprar o nome, o naming right do basquete feminino, e eu acredito que isso nos próximos dias vai ser efetivado, e aí nós teremos oportunidade até de voltar a falar mais sobre isso e dar maiores detalhes. Sem dúvida nenhuma, o que de certa forma garante, né, que esse time continue atuando aqui em Campinas e faz com que um ex-jogador de basquete não deixe um time de basquete sem patrocínio, doutor Windsor. Ninguém melhor do que o senhor que sabe o que acontece lá dentro da quadra. Saudade desse tempo. Mas isso que você diz é muito verdadeiro, né? Eu acho que as empresas, e a gente, como já foi dito no começo, se preocupa muito com o esporte, certo? Realmente, esporte é saúde, você falou muito bem, e um time do nível técnico do nosso basquete feminino não poderia deixar Campinas, e não poderia ficar sem o apoio que a gente pretende dar para ele. Doutor José Windsor, diretor comercial da Unimed Campinas, obrigado mais uma vez por bater esse papo com a gente. É sempre muito bem-vindo aqui, doutor. Sou eu que agradeço, Pio. Você sabe que é uma satisfação sempre estar com vocês aí, dessa equipe de esportes que tem feito grande sucesso neste horário, hein? Muito obrigado. Doutor José Windsor conversando com a gente aqui no CBN Esportes Campinas. E só lembrando, ingressos para o jogo já estão esgotados. Fique aqui na CBN Campinas que a gente transmite a partir das 7 da noite, das 6:30 da tarde, melhor dizendo, no próximo domingo, Vôlei Campinas contra o SESI. Intervalo, a gente volta já depois do Repórter CBN. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2023. Dados preliminares do acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal em janeiro apontam tendência de queda. Faltando 4 dias para o fechamento das informações do mês, o índice ficou em 121 km², a terceira menor marca para janeiro na série histórica. Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória ao ex-comandante-geral da PM do Distrito Federal, Fábio Augusto da Silveira. O coronel está detido desde 10 de janeiro e é investigado por suspeita de omissão na contenção dos atos golpistas cometidos por bolsonaristas radicais. Moraes argumentou que o relatório do interventor da Segurança Pública do DF, Ricardo Capelli, demonstrou que Vieira não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança no dia da invasão à sede dos 3 poderes.
3 náufragos foram localizados pelas autoridades da Austrália a 7 quilômetros da costa sul do país. Um vídeo divulgado pelo governo mostra as pessoas agarradas a um cooler no meio do mar. O trio foi resgatado da água por uma embarcação da polícia sem ferimentos graves. Segundo a imprensa local, o grupo praticava pesca noturna quando a água começou a invadir o barco. O Flamengo desembarcou hoje no Marrocos para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. O elenco rubro-negro pousou em Casablanca e se dirigiu a um hotel que ficará hospedado. O Flamengo estreia no torneio na próxima terça-feira. O adversário sairá da partida entre o Wydad Casablanca, do Marrocos, ou Al Hilal, da Arábia Saudita. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. 4h35, Mário Quintino chegando agora com informações sobre o trânsito, Marinho. Vamos lá então, Pio. Eu comentei sobre a situação da rodovia Campinas-Montemor, que tinha pista molhada no trecho do Parque Santa Bárbara em Campinas até Montemor, e agora essa chuva também chegou na região da Alix da Cunha. Por isso, atenção, tanto quem vai em direção da região central, quanto acessar a rodovia Campinas-Montemor. Inclusive, nesse sentido da avenida, o trânsito é mais intenso nesse momento. Falando também para o nosso ouvinte que segue na Marechal Rondon, por enquanto, sem maiores dificuldades nos dois sentidos. Na Alberto Sarmento, trânsito intenso, principalmente na chegada também para Alix da Cunha. Pio. Valeu, Mário Quintino. Bom fim de semana. Um abraço, bom final de semana, até segunda. Quer se divertir de um jeito diferente? Conheça o trem republicano nas cidades de Itu e Salto. Um passeio de trem realmente incrível. Acesse tremrepublicano.com.br. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Doutor João Felipe Artioli hoje trata de um assunto que a gente vem falando ao longo da semana e que ainda vai repercutir demais. Ele está suspenso já, inclusive, de qualquer competição esportiva, preventivamente, um anúncio que foi feito hoje pela Confederação Brasileira de Voleibol. O jogador Wallace, do Cruzeiro, depois das postagens feitas contra, podemos dizer assim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início da semana. Esportivamente falando, e não civilmente, o doutor João Felipe Artioli fala um pouco sobre esse caso, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. Não podia ser diferente o tema de hoje, a polêmica envolvendo o jogador de vôlei Wallace, que atua pelo Sada Cruzeiro. Os atletas profissionais integram uma categoria em que o privado se confunde com o público. Por isso, tem sido cada vez mais comum a inclusão de cláusulas contratuais que regulam comportamento e conduta. Essa cláusula moral garante que o contratante possa, de forma unilateral e sem ônus, encerrar a relação quando ocorrer comportamento ou conduta reprováveis por parte do contratado que possam impactar negativamente na sua imagem pública e, por associação, na do contratante. O prejuízo financeiro é um dos reflexos imediatos em casos como este. O Wallace pode perder patrocinadores e ter o seu contrato de trabalho rescindido por justa causa. No âmbito desportivo, ele poderá responder por incitar publicamente o ódio ou a violência, com pena de multa de até R$100 mil e suspensão de até 720 dias, e por incitar publicamente a prática de crime, com pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Ele também poderá responder ao compliance do Comitê Olímpico do Brasil, órgão que fiscaliza se os seus membros estão agindo de acordo com o Código de Conduta Ética. O atleta poderá sofrer uma punição que vai desde advertência, suspensão de até 5 anos e multa, a proibição de acessar locais de competições ou de participar de qualquer atividade relacionada ao esporte olímpico por até 10 anos. E a mais grave é o banimento do esporte olímpico. As redes sociais de uma pessoa não são um território totalmente livre, no qual ela tem o direito de postar qualquer conteúdo, pois das suas postagens pode decorrer uma série de consequências,
inclusive jurídicas e contratuais, especialmente quando se trata de um atleta profissional. Ótimo final de semana e até segunda! Obrigado, o doutor João Felipe Artioli, participando com a gente desse assunto tão complicado, né? Enfim, e que semana que vem a gente vai repercutir muito mais. Deixa eu ler 2 participações aqui rapidinhas antes do noticiário da Ponte Preta. Boa tarde. É estranho porque permitem a entrada de mastros e bandeiras e barram torcedores com muletas. Olha que absurdo que lembra aqui o Marcelo Alexandre. Incoerente. Né? Eu sou a favor da entrada de bandeiras. Eu também. Acho um espetáculo, mas com mastro, mastro, claro, o torcedor de muleta tem que entrar também. Pelo amor de Deus. Cara, o mas Marcelo, é uma incoerência. não, o Marcelo lembrou bem. Pô, se o cara deixa entrar com o mastro, não deixa... Ah, pelo amor de Deus, né? Tem mais uma aqui, ó. Precisar de jurídico para entrar em um estádio com muletas mostra que nossos governantes falharam. É mais ou menos por aí mesmo. Vamos falar da Ponte Preta. Noticiário pesado, ruim da Ponte Preta, num trabalho, deixa eu até adiantar aqui, dar os parabéns para Antônio Lupe, Júlio Nascimento e para Heitor Esmeriz, do Globoesporte.com. Foram a fundo nessa situação, tudo que aconteceu com essa punição imposta à Ponte Preta, aquilo que a Ponte terá que pagar e passar, enfim, que o Júlio vai trazer agora todos os detalhes pra gente. A gente queria falar só sobre o jogo contra o Juventus, mas infelizmente veio essa notícia nesta sexta-feira, né, Julião? Muito bem, Pio, vamos lá, dividindo, né, o noticiário da Ponte em 2 etapas, né, primeiro com as notícias extra-campo, depois a gente fala do time. São 4 ações movidas em 2019 que deixam a Ponte preocupada, porque essas ações foram parar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD. Eduardo Batista, Marcelo Chamusca, Natan e Sport Recife. São essas as 4 ações. Ações trabalhistas. Do Eduardo Batista, um valor de aproximadamente R$1.700.000. Do Marcelo Chamusca, a defesa e os advogados optaram por não revelar valores. Do ex-volante Natan, algo em torno de R$300.000. E no caso do Sport, a dívida também não foi revelada em relação aos números. A Ponte e o seu departamento jurídico trabalham desde quinta-feira para solucionar esses problemas e impedirem aí que a Ponte seja punida com a não inscrição de novos jogadores. Todos os jogadores que já estão no bid, já constam no bid, inclusive alguns que não estrearam, como o caso do Matheus Jesus e do Everton. A Ponte não vai ter nenhum tipo de problema com esses jogadores, mas se a Ponte, por exemplo, fechar a contratação do Gustavo Coutinho e estiver com transfer ban, aí essa negociação ela não avança. Por isso que solucionar esses problemas, até pensando na sequência da temporada, é importante para a Ponte. O departamento jurídico, né, vai tentar novos acordos aí com quem está movendo esses processos. É uma situação ainda que deve se estender aí pelos próximos dias, pelas próximas semanas, mas essa é a informação, inclusive, publicada em primeira mão pelo Heitor Esmeriz do Globo Esporte, na apuração em conjunto aqui com a reportagem da CBN e também com o Antônio Lupe. Sobre o time agora, né, Pio? Claro que o torcedor fica preocupado com essas notícias do extracampo, mas tem jogo domingo, jogo importante porque a Ponte precisa retomar o caminho das vitórias depois de uma derrota para o Novo Horizontino, e mudanças devem ocorrer. Matheus Silva volta ao sistema defensivo, entra na vaga do Guilherme Souza, que está suspenso, mas naturalmente deixaria o time. Arthur tem a chance de voltar na lateral esquerda na vaga do Jean Carlos. Leonaldi deve voltar no meio-campo na vaga do Fraga. E ainda existe a possibilidade da reestreia de Matheus Jesus. Termina amanhã a punição do Matheus Jesus. Fininho, treinando bem, adaptado ao esquema do Hélio dos Anjos, com quem já trabalhou. Matheus Jesus pode ser titular neste final de semana. Resta saber agora se a Ponte vai ter algum novo problema aí por jogadores desgastados. O Hélio tem batido muito nessa tecla sobre os atletas estarem cansados. No jogo da quarta-feira, o Everton virou desfalque de última hora na lateral direita, então existe sempre uma preocupação com o lado físico. E para o torcedor que quiser acompanhar o jogo domingo, às 3 da tarde, atenção para o horário, as bilheterias serão abertas amanhã. Os ingressos já estão à venda de forma online, mas para quem gosta do ingresso, comprar o ingresso no presencial, a partir de amanhã, bilheterias abertas, os valores não mudam, R$20 na arquibancada, R$40 no setor VIP, R$100 nas vitalícias. Torcedor que tiver direito à meia entrada paga metade deste valor mencionado. É isso, Pio. Informações quentes da Ponte nessa sexta-feira aqui no CBN Esportes, meu caro.
Sem dúvida, Júlio Nascimento, obrigado e parabéns mais uma vez. A Ponte Preta emitiu uma nota oficial. O presidente Marco Antônio Eberlin, através dessa nota, diz o seguinte, abre aspas, este é apenas mais um de tantos e tantos casos oriundos de gestões anteriores, que precisam e serão, em caixa alta, solucionados pela atual diretoria executiva da Associação Atlética Ponte Preta. O principal foco dentro do clube hoje continua sendo a conquista do acesso ao Paulistão. Fecha aspas. Carlão de Freitas, primeiro esse imbróglio, Carlão. Olha, Pio, concordo em partes com esta nota que o Eberlin coloca, né? Esta justificativa. Realmente, são dívidas que fazem parte de outras administrações que foram incompetentes, né? Abdala, o Vanderlei Pereira, Tiãozinho, Abdala e por aí vai. Concordo, realmente são dívidas de outras diretorias. Acho que se a Ponte tivesse entrado num acordo e honrado com esses compromissos anteriormente, a dívida seria menor, né? Porque para você entrar nesse transfer ban, você tem que ter sido muito negligente, incompetente. Acho que todas esses adjetivos se encaixam nesta situação. Só que também o Eberlin tem que explicar, talvez nem o Eberlin, né? Mas na própria matéria do Heitor Esmeriz, com a colaboração, né, esse trio de jornalistas brilhantes, Antônio Lupe, Heitor Esmeriz e Júlio Nascimento, na própria matéria do Heitor, coloca que, à época, o diretor financeiro era o Gustavo Valho, justamente o diretor da atual gestão. Ou seja, eu acho que o torcedor, eu não preciso de explicação, o torcedor da Ponte Preta merece uma explicação. Claro. Diante desse dano causado à entidade por outras administrações, que eu concordo, mas quem fez parte desse dano integra a atual diretoria. Então tem alguma coisa estranha, cabe explicação. E nós estamos aqui para ouvir as explicações, o torcedor principalmente precisa ouvir estas explicações. Agora, lamentável, né? Lamentável. A Ponte teve chance, foi parcelado, foi mais que parcelado, teve a chance aí de pagar, de honrar esse compromisso, e não honra, e agora a gente se depara aí com essa notícia vergonhosa, né, Pio? Vergonhosa. Carlão, agora dentro de campo, as notícias trazidas dentro de campo, aí sim elas são boas, são notícias que fazem com que o torcedor pontepretano tenha toda a confiança de amanhã no domingo contra o Juventus, conquistar a reabilitação, Carlão. É uma boa chance, ainda considero como um acidente de percurso que aconteceu em Novo Horizonte, agora cabe à Ponte confirmar que foi um acidente de percurso, né? Porque, de repente, um tropeço diante do Juventus pode significar a perda da primeira colocação. Porque a Portuguesa Santista vem a Leme aqui enfrentar o Lemense e uma vitória da Briosa pode atrapalhar aí a vida da Ponte. Agora, é um jogo para a Ponte vencer. Né, com todo esse noticiário futebolístico positivo, com o Matheus Jesus podendo voltar, Leonaldo de repente pode voltar, o Arthur pode voltar, ou seja, toda a cavalaria vai estar à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Então é uma boa possibilidade de vitória, a Ponte é a favorita, tem que assumir esse favoritismo para realmente confirmar o que aconteceu em Novo Horizonte. Em Novo Horizonte foi aí um acidente, um momento apenas de turbulência. Como disse o Carlão sobre a classificação, a Ponte tem 15 pontos, a Santista vem na sequência com 13, Primavera, da nossa querida e vizinha Indaiatuba, hein? Fazendo uma bela campanha. 11 pontos ganhos, o Novo Horizontino com 10 na quarta colocação. Essa será a 7ª rodada, né, Fábio Scheibe, do Paulista da Série A2. Exatamente, Rafael Pio. E o Juventus, que vai ser o adversário da Ponte Preta, é o 7º com 9 pontos, né? A 7ª rodada da Série A2 se inicia amanhã de manhã. O 15 de Piracicaba recebe o Novo Horizontino às 11 horas da manhã. Também amanhã tem Primavera e Rio Claro, São Caetano e Monte Azul, Comercial e Taubaté, Lemense e Portuguesa Santista, Linense e Noroeste, Velo Clube e Oeste. A rodada se encerra no domingo com o jogo da Ponte isolado. Ponte Preta e Juventus às 3 da tarde no Moisés Lucarelli. O pessoal lá de Pira gosta de jogo de sábado às 11 da manhã, né, Antônio Lupe? Mais um às 11 da manhã. É quente, né? Eu vou falar um negócio pra você. Aí você sai lá do Barão de Serra Negra,
Vai lá na Rua do Porto. Nossa, que delícia. Que delícia. Na verdade, assim, eu falei delícia pro ouvinte ficar com água na boca, porque na verdade eu não gosto de peixe. Ô, louco. Ah, Antônio. Como assim? Ah, não. Não gosto. É porque quando eu era piquititico, Ah. meu pai me levou no restaurante e eu engasguei com espinho. Traumas. E aí eu peguei um trauma que eu não posso. O único peixe que eu como é comida japonesa. Que aí vem sem... vem de boa. Aliás, agora, hoje se você Lupe me convidar pagou pra o comer almoço, ali hein? uma... Olha só. Um pintado na Não, brasa. não vai lograr êxito, não. É mesmo? Nossa, Não surpreendeu. Eu acho que essa notícia é mais bombástica do que o transfer ban. Eu também não acho. sou chegado. Tilápia. Não, a tilapinha Meu Deus. salgadinha assim, Não. com uma cervejinha, Olha, depois não. na beira do rio tocando uma moda de viola. Não, eu como arroz e batata frita. Diria que desse Não. depoimento ou dessa revelação, ela enfraqueceu um pouco. o Rafael Ô, Pedro. Vanessa. Mas por causa de quê? Você não come peixe? Ô, Vanessa. Dá um jeito, Vanessa. O menino tem... Quanto você tá? Eu tô novo, né? A idade de Cristo. Tô com 33 anos. 33 anos. Pô, tô garotão. Tá com essas coisas ainda, Vanessa? Dá um jeito nesse menino. Não, muito Nutella. Meu Deus Tô do bonito, céu. não tô, Fábio Scheibe? Claro. Obrigado. Pio, Ponte pediu falência e agora bloqueada de contratar. Carlão, tem luz no fim do túnel? Marcelão tá perguntando. O Emerson tá perguntando. Para Ponte Preta, e nós já falamos aqui, diante desse panorama, acho que é para. E o próprio. Nisso, o Marquinhos Berlim ele é muito transparente. Ele fala que a solução da Ponte é uma SAF. Carlão, bronca pra você. Bora. Daqui a pouco a gente vai falar do Guarani. Vamos lá. Pio, o Renato Baldin tá dizendo: peça pro Carlão parar de ficar enaltecendo o chinelinho do Giovanni Augusto, que é bom pra 20 ou 30 minutos. Não mais que isso. Joga uma e fica repousando 5 jogos. Grande abraço. É o Renato Bugrini. Não, quanto a isso, mais uma vez, ninguém machuca porque quer. Mas nós falamos isso ontem, né? O custo-benefício do Giovanni Augusto realmente é complicado. Agora, tem um probleminha nessa situação. Ele sabe jogar. Como é o problema do Lucas Lima no Santos. Ele pode ser o que for, não tá jogando, saiu mal da Vila Belmiro, foi mal no Palmeiras e tal, mas ele sabe jogar. O Dura fica refém desses caras. O Dura fica refém desses caras, aí que eu concordo com o Fabião, mas o nosso futebol está tão escasso desses camisas 10 que o Giovanni Augusto fica machucado, não rende o esperado e é o craque. Lucas Lima, o Santos quer, e por aí vai. O Valdir Rossi tá dizendo o seguinte, ó. Questão Wallace no vôlei. Não tem nada de complicado, senhores. É só banir esse idiota do esporte e pra ele o rigor da lei. É o Caetano aqui de Campinas. Ele assina como Caetano. Por fim, amanhã teremos Capivariano e Prudente pela A3. Vitória do Leão da Sorocabana se mantém na liderança. É o André Costa lá de Capivari, sempre mandando mensagem e informações pra gente do nosso querido Capivariano, a Arena Capivari, que é um dos estádios que Fábio Scheibe mais gosta. É perto de tu. É pertinho de tu. Intervalo, a gente já volta. Terra do Amarelo. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Cuidar da sua saúde nos inspira. Pronto atendimento otorrinolaringologia do Hospital PUC Campinas. O lugar certo para você receber os melhores cuidados para a sua garganta, ouvido e nariz. Uma equipe de médicos especialistas pronta para tratar com precisão os sentidos essenciais das pessoas. Atendemos todos os dias, das 8 às 17 horas. Hospital PUC Campinas. Diretora técnica doutora Rita Ishida, CRM 67349. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Precisaria, no YouTube, continuar o intervalo. A gente sai do ar no dial e continua no YouTube no intervalo. Seria, meu Deus do céu, ou cairia o nosso YouTube. O JP de Moraes, do Padre Anchieta, Antônio Lupe, ele dá o início do boletim do Guarani. Com uma lacabela também, inclusive. Pio, meu palpite pra amanhã. Seu Bugrão
meu Bugrão, ou se o Bugrão, o meu Bugrão, enfim, ele tá dizendo aqui. Não perder, ele ganha, mas também pode empatar, ele diz aqui. É verdade, né? Não é? Na verdade, são 3 resultados possíveis. São 3 né, resultados Pio? possíveis. Aí ele fala, brincadeira, Bugrão 2-0 amanhã, é o JB de Moraes, quem tá dizendo. E o torcedor do Guarani, ele também está otimista e necessitando dessa vitória, né? Porque os últimos resultados do Bugre não foram nada legais. Até porque o Guarani tem 2 jogos em casa e busca nessa sequência, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a reabilitação dentro do Campeonato Paulista. Para primeiro, deixar de lado essa questão da parte de baixo da tabela e até, quem sabe, pensar na segunda colocação do Grupo B. Hoje teve entrevista coletiva lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a apresentação oficial do volante Matheus Barbosa e também do meio-atacante Isaac. Nós vamos começar ouvindo o Isaac, que retorna ao Brinco de Ouro, já que defendeu o Guarani ano passado, foi para o Grêmio, não foi utilizado e agora volta em definitivo. Com certeza, estou muito feliz. Desde a minha chegada no ano passado, sempre fui muito bem recebido e meu desejo, desde quando eu saí, sempre foi permanecer. Mas aí, por questão de negociação, não pude ficar, mas agora voltando, estou muito feliz, né, como disse, e estou à disposição do professor Moser. Agora, se eu vou jogar ou não, aí é com ele, né? Tudo bem, Isaac? Antônio Lupe, Rádio CBN. Eu queria que você falasse da parceria, né, entre você e Giovanni Augusto, que deu certo ano passado, principalmente ali numa recuperação incrível do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. O quanto a permanência dele aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa também pesou para a sua volta depois desse período que você retornou para o Grêmio. Sim, Giovanni é um grande jogador, admiro muito o futebol dele. E, assim, ano passado a gente teve muita gente que acabou se destacando e ajudando, né, no processo. O próprio Yuri, que foi embora, Vilela, enfim, todo mundo, né? Não vou falar aqui nome por nome para não ser injusto. Acho que todo mundo teve sua colaboração. E, com certeza, vim aqui para somar, vim aqui para ajudar. E com ele não vai ser diferente do ano passado. Vou tentar dar o meu melhor, não só junto dele, mas junto de todos os meus companheiros. Bom, esse então o Isaac e o Matheus Barbosa, que começou como zagueiro, mas atua como volante, também falou das suas condições e da sua formação. Comecei a carreira no Grêmio, né? Tive poucas oportunidades lá, então acredito que isso foi um dos fatores de eu não ter me firmado lá. E aí acabei rodando por outros clubes, mas estou muito feliz com a carreira que trilhei até o momento. Passei por grandes clubes, estou chegando em mais um grande clube, então estou muito feliz. Em relação ao Vasco, foi opção mesmo, né? Como a pergunta anterior, eu vinha jogando lá, de 4 jogos do Carioca, pude atuar em 3, então foi por opção mesmo de vestir a camisa do Guarani, um grande clube, a negociação já veio se arrastando há um bom tempo. O Vasco, por exemplo, não queria me liberar no início, até que agora conseguimos a liberação, então estou muito feliz com essa oportunidade aqui, fui feliz lá no Vasco, conquistamos o acesso. Estou chegando aqui no Guarani para fazer um grande paulista e, se Deus quiser, na Série B a gente também conquistar o acesso. Os Barbosa, os dois estão regularizados e podem jogar a partida contra o Bragantino amanhã, 4 horas da tarde. Problemas, Kozlinski tá fora. Contra o Botafogo, ele já tinha sentido uma lesão muscular no primeiro tempo, continuou na partida, mas impede o Kozlinski de jogar contra o Massa Bruta. Tony começa no gol. E Derek e Giovanni Augusto são dúvidas. Derek com mais condições do que Giovanni, que ainda não está 100% recuperado. Pode até ser relacionado, mas para começar no banco. Acredito que a comissão técnica não vai utilizá-lo amanhã, e sim apenas na partida contra a Portuguesa. Provável Bugre, Tony no gol, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho, Jamerson, Matheus Barbosa ou Alan Santos, Richard Rios, Bruninho, Isaac ou Anderson, Neilton e Jenison ou Derek. Marcelo do Jardim Marisa, Carlão dizendo que se o Isaac jogar, Guarani ganha 1-0. Boas possibilidades. O Isaac, quando substituiu o Giovanni Augusto na Série B do ano passado, teve um bom comportamento, teve um crescimento, aliás, na ausência do camisa 10 Bugrino. Eu acredito nisso também, tem boas chances. Seco, curto e grosso, Guarani e Bragantino. 2-1, Bugre. Antônio Lupe. Hoje sempre. 3-2 Guarani. Antônio Lupe, hoje sempre. Hoje sempre. Hoje Fábio sempre. Scheibe. 2-1 Guarani também. 2-0 Guarani. Ponte Preta e Juventus, Antônio Lupe. 1-0 Ponte. Só? Só. Carlão de Freitas.
É hoje sempre Guarani, sempre, Ponte Preta, sempre. 2-0. Fábio Chaib. 2-2. Ô, louco, Fabião. Posso falar? Lá vem. 4-1, Macaca. É um farrão. É E o igual... Bugre? 2-0. Você tá marcando Bragantino aí, é mais Antônio? difícil. Tá marcando? Bragantino. 4-1, Macaca. Anote aí. O placar? O Messi pode jogar mais uma Copa, Fábio Chaib. Exatamente, ele considera a hipótese, fala Maravilhosa que notícia. ama futebol, Nossa, adora jogar futebol e que vai fazer de tudo para estar apto em 2026 para jogar o próximo Mundial. E depende das condições físicas, mas vai fazer de tudo para jogar o próximo Mundial. E que ele também falou nessa entrevista ao Diário Olé que não conversa com o Mbappé, rival sobre a final do Mundial. Que coisa. Vai, o Doni Lupe. Não joga o Messi o próximo Mundial. Não joga? É palpite também ou não? Não, informação. Ah, informação? Não, é palpite. Do Messi é palpite. Não joga, tá. Acho Palpite. que joga, sim. Eu também acho. Gente, bom fim de semana. Até segunda. Até segunda não. Eu tô amanhã no jogo do Bugre. Amanhã Sim. eu tô no Guarani. Eu também. Então Você até também? amanhã. Então até amanhã, Pio. Até amanhã, Carlão. Até amanhã, brinco de domingo, ouro. Fábio domingo. Chaib. Até Com a domingo, Ponte Preta. segunda-feira com novidades. Muitas. Aguardem. Tchau. CBN